Shalom, shalom, queridos. Aqui é o apóstolo Ronaldo Drogovic, do Comando Águia, Ministério de Avivamento. E nós vamos começar o treinamento de batalha espiritual avançada. Também é algo que Deus já tem posto no meu coração há algum tempo. Também, queridos, mas agora foi tempo de colocar isso também em vídeo, tá? Também estou escrevendo, mas não sei quando esse material vai estar impresso nas suas mãos. Primeiramente, ele vai estar em vídeo, tá? Que é a forma hoje mais comum, mais rápida, né, de todos estarem aprendendo mais a respeito desses temas. Amém? Eu quero fazer uma oração. Querido Deus Santo, Deus Poderoso, abençoa teu filho que vai ouvir, ó meu Pai, essa mensagem, Senhor, que está fazendo esse curso. Meu Deus, eu sei que toda honra e toda glória são direcionadas a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador nosso, mas que o querido Deus e o Espírito Santo estejam conduzindo a minha vida, essas palavras, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, amados? Amém, amém? Queridos, quero começar com um versículo que está em 2 Timóteo 2, do 3 ao 5, que diz: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Amém, queridos? Esse versículo tem falado muito comigo durante muitos anos, tá? Sobre um posicionamento que nós temos que ter em Deus para a gente poder estar servindo de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento. Não de qualquer maneira, não da boca para fora, mas algo muito profundo, algo muito reto, algo que a gente possa se envolver plenamente e completamente, né? Hoje em dia nós vemos vários níveis de comprometimento, né, e de interação com o reino de Deus. Não é porque Deus não se aparece para você, né, no meio do cotidiano aí, direto, que você vai fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira, né? Maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então nós temos que viver isso, amém? E queremos estar servindo o Senhor de uma maneira cada vez melhor. Amém, queridos? Então nós, dando um início nesse extenso tema, né, batalha espiritual avançada, e é avançada porque nós vamos estar mostrando como ela é na prática nos nossos dias, tá? Não algo somente na teoria, mas eu vou tentar aqui trazer bastante testemunhos, ou meu ou de outras pessoas, outros homens e mulheres de Deus, escritores e aí por diante. Tá bem, queridos? Nós podemos afirmar que a batalha espiritual é essa luta que nós travamos, tá? Nessa esfera um pouco acima das nossas cabeças, né? Que onde atuam, né, os poderes e as hostes, as tropas satânicas, amém, querido? Os demônios, né, os anjos, onde está tendo essa guerra incessante, a qual nós fazemos parte, talvez não enxergamos, né, mas podemos sentir. De vez em quando o Senhor abre nossa visão espiritual, enxergamos algumas coisas, entendemos algumas coisas, mas para você que já pediu para Deus abrir tua visão espiritual, você sabe que nós ficamos bem apavorados, né, quando Ele realmente abre, né, a nossa visão. Então, não são experiências muito boas quando você fica com a visão espiritual aberta e você não enxerga só os demônios, né? Quer dizer, só os anjos, você enxerga também os demônios. Então, eu já pedi isso para Deus saindo do monte às 2 da manhã e eu não vi nada no monte, eu vi quando eu saí do monte, né? Eu via os demônios se materializando na rua e entrando dentro do carro, sentando no banco de trás, e umas experiências que foram marcantes, mas foram apavorantes, tá? No meio daí do nosso treinamento eu vou estar contando em detalhes para vocês.
E aqui nós estamos num ambiente fechado, que é justamente para a gente poder ter liberdade de falar todas as coisas, tá bem? Então, eu não estou em rede aberta dando esse curso aqui, porque não tem nenhuma condição, né? Nós somos atacados se falarmos de coisas profundas, porque a igreja não está preparada para ouvir, né, esses testemunhos. Tá bem, queridos? Então, essas batalhas, elas podem se manifestar da maneira mais simples à maneira mais complexa, tá bem? Tem pessoas que acham que batalha espiritual, o Satanás tem que descer, falar, e não, ele pode usar pessoas, animais, situações, objetos, patuás, coisas consagradas, bebida, comida, amém, queridos? E aí por diante, tá joia? Satanás, quando você conheceu Jesus, ele até te conhecia, Satanás te conhecia, tinha uma fotinha 3x4 lá no inferno dizendo quem você era, provavelmente um demônio te acompanhando para tentar te levar para o inferno. Toda a tua vida foi liberada, Deus também liberou um anjo do céu para te guardar durante toda a tua jornada. Alguns chamam ele de anjo da guarda, né? Diz que os anjos estão ao redor, demônios estão ao derredor, numa esfera externa, né, do que essa que o anjo trabalha. Então, queridos, nós vamos estar falando de uma maneira muito direta, muito prática para você entender, e não tentando usar aqui um português avançado, amém? Porque Jesus nos mostrou que nós devemos ser quem nós somos, né, ser transparente. Jesus falava, tem parábolas, né, usando coisas comuns, coisas da terra, para que as pessoas pudessem entender, tá bem? Então nós vamos ser muito diretos, tá joia? Quando você aceitou Jesus, aquela fotinha tua foi marcada, ó, lá no inferno, né? Essa pessoa que aceitou Jesus tem que ficar ligado que ela pode dar trabalho. E conforme você foi crescendo espiritualmente, foi adquirindo conhecimento, unção, intimidade com Deus, né? Essa foto sua com certeza virou um quadro lá no inferno, os ataques aumentaram. Então não é porque você aumentou o conhecimento, mudou de fase, mudou de níveis, que Satanás vai estar lá prostrado, te olhando, esperando você crescer. Não, ele vai lutar durante o teu crescimento. Então as tuas lutas vão aumentar, tá? Isso é normal, também de todo cristão, né? Então você tem que estar preparado, tá? Para essas astutas ciladas de Satanás. Por isso, para você ser um libertador, você tem que, infelizmente, conhecer o teu oponente. Se você fosse entrar num ringue para lutar com alguém, com certeza você saberia, né, teria estudado o teu oponente para saber que golpes ele tem, aonde ele atua melhor, né, para você se preparar para a tua chance ser maior de vencer. Amém, queridos? Então aqui nós vamos estar falando um pouco do inimigo, lembrando sempre que Jesus Cristo é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, tá? Mas a gente vai ter que citar muito Satanás e seus adeptos aqui, porque nós estamos falando de batalha espiritual e nós vamos estar falando aqui de um grande inimigo, amém? E de vários adeptos. Nós vamos falar de muitos tipos de demônios, suas atuações, tá bem? Então, quanto mais você se dedicar a essa batalha, ao reino de Deus, ao conhecimento, mais essa batalha vai ter influente na sua vida, né? A primeira batalha espiritual da raça humana aconteceu no Éden, no Jardim de Deus, onde o pecado foi introduzido, né, pela serpente, por Satanás, para a vergonha e desprezo do homem, em Gênesis 3. Eu não vou entrar lá falar disso agora, tá bem? Porque nós estaremos gastando o tempo. De lá para cá, queridos, tem sido constantes os ataques satânicos, né? Nem mesmo Jesus escapou desses ataques. Nossa esperança é que, assim como o Senhor venceu todas as investidas do diabo, no nome dele nós venhamos a vencer também. Amém? Essa batalha, esse conflito que os servos de Deus enfrentam nas suas vidas contra as forças das trevas. Se você estiver fazendo o que Satanás gosta, o que Satanás quer, estiver vivendo uma vida de iniquidade, de pecado, ele não precisa ter esforço nenhum para poder te levar para o inferno. Você já está indo. Amém? Então essa condição da pessoa parar a sua vida, frear,
puxar o freio de mão, tá vindo direto para o inferno, né? Puxar o freio de mão, aceitar por livre e espontânea vontade Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, da sua história, vai fazer ele frear, virar a sua embarcação para outro lado e começar uma caminhada rumo ao céu. Querido, não adianta apenas aceitar Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para ser salvo. Tá? Se você tivesse pregado numa cruz como aquele ladrão, aceitou Jesus, você já vai ser salvo. Tá? O problema é que você vai continuar vivendo, você não está pregado numa cruz, e diz na própria palavra de Deus que sem santidade ninguém verá a Deus. Tá bem, queridos? Então nós vamos estar... Estou sentindo a presença de Deus. Me perdoe se você não é tão sensível, tá bem? Você vai ver aqui eu dando uns chiliques, uns chiques, uns trimeliques, conforme você quiser chamar, tá bem? Assim que o Espírito Santo me visita, tá? E provavelmente ao terminar esse curso você também vai ter, porque acontece aqui uma impartição, uma transferência entre nós enquanto nós estamos falando através do Espírito Santo. Amém? Você vai ver que por a gente ter essa comunhão, você já vai receber até partes das línguas estranhas que eu falo. Tá bem, queridos? E eu te provo isso mais pra frente, tá? Muitas coisas legais nós vamos ver aqui. Ele passou por aqui, tá bem? Aleluia. Em 1 Pedro, queridos, o apóstolo Pedro aconselha seus leitores a serem sensatos e vigilantes e que resistam firmes na fé. Isso porque Satanás é um inimigo perigoso que anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, tá? Lembrando que Jesus, né, ele tem esse simbolismo com o leão da tribo de Judá, e Satanás bramando como um leão mau e não um leão bom. Amém, queridos? Tá? Mas sem dúvida o apóstolo Paulo quem mais escreveu sobre batalha espiritual na Bíblia. Inclusive é uma característica dele usar termos militares para se referir a esses embates, né, que os crentes enfrentam na terra. Eu também gosto muito de usar, vocês podem ver, né, o capacete aqui, um elmo, né, que simboliza o capacete da salvação, nós vamos estar falando sobre ele, né. Muitas vezes o Senhor me pede para entrar, para pregar a palavra com calças do exército, coturnos, né, uma roupa de combate, não de terno e gravata. Pedido do Senhor, pode fazer qualquer pedido para você, nós não somos iguais, nem vamos ser, Deus não usa uma forminha, né, num padrão que todo mundo tem que ser igual, isso não acontece, né? Tem os amigos africanos, japoneses, tem amigos de todo lado do mundo aí, cada um se comporta de uma maneira, dentro do Brasil mesmo, né? Tantos lugares, tantas denominações, e Deus vai usar quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, abra o teu coração, apresenta para Deus um odre novo, porque o que você vai receber vai mudar muito a sua vida, tá? Vai mudar muito a sua história. Essa primeira aula vai ser aberta, amém? No YouTube, vai ser aberta no Facebook, tá bem, queridos? E depois eu vou colocar as aulas dentro do curso, né? E de vez em quando eu vou lançar uma aberta para você poder se inteirar, tá bem? Do que nós vamos falar aqui dentro do curso. Então vai estar aberto aí para vocês poderem ouvir. E quem quiser fazer o curso depois, fique à vontade de me contactar, tá bem? Porque isso aqui vai para uma profundidade, com certeza, tá bem? Estamos orando desde o dia 1º de janeiro e hoje é o dia 29 de março, tá? São 90 dias de oração para poder colocar isso aqui no ar, tá bem? De leitura, de informação, de comunhão com o Espírito Santo, de dormir noites no monte, 38 subidas ao Anhangava, tá? Um monte aqui de 1.420 metros de altura. Então realmente a gente está pagando o preço, não é algo só teórico, envolve uma unção e uma transferência. E você vai receber isso tudo durante o curso. Amém, queridos? Frequentemente o Paulo fala dessa caminhada da fé como um combate, como uma guerra, como uma batalha, uma milícia, uma luta, né? Um exercício de protestar, de resistir. Amém, queridos? Já no final da sua vida, o apóstolo Paulo declarou que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Nós vamos estar mostrando como verdadeiros libertadores, servos e servas do Senhor. Não importa a tua idade, a tua
classe econômica, o teu nível intelectual, tá? De conhecimento, vai ter como você ficar muito preparado para essas batalhas também. Eu sei só o começo do treinamento, não conheço ainda o final. Sei que Deus vai nos levar a águas profundas e você é meu convidado. Tá bem? Queridos, aqui nós vamos começar falando de 2 tipos de cristãos. Amém? Eles são muito claros para nós, principalmente na batalha espiritual. E talvez você seja um desses, não é para te magoar. Amém? É para poder esclarecer em que nível nós estamos, para onde nós vamos, o que nós vamos trabalhar, crescer, oferecer. Se você apresentar para Deus um odre novo, sempre você vai crescer. Se você for teimoso e falar, não, eu já estou bom em todas as áreas, você não vai ter oportunidade de crescer, tá bem? Então, se você já está além, glória a Deus. Se você está atrás, aproveita, pega a sua peneira, joga tudo isso nela, né? E coa tudo que servir para você e aproveita em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, esse grupo de cristãos que subestimam a realidade da batalha espiritual, tá bem, queridos? Tem um grupo que vive como se o demônio não existisse. Ele não gosta que você nem fala. Se alguém for lá jogar uma pombinha na porta dele, meu Deus, ele liga para o pastor porque ele não sabe se comportar. Ele é do nível espiritual rasíssimo, amém? Ele não se comporta como um embaixador de Cristo. Já viram aquele versículo que alguns a este ponto já deveriam ser mestres, mas estão ainda comendo o alimento líquido ao invés de ir para o alimento sólido? Tem pessoas que já têm 20, 30, 40 anos de igreja, amém? E está mais atrás de uma pessoa que chegou agora. Diz na palavra de Deus que algumas prostitutas, né, algumas meretrizes, vão entrar antes que nós no reino de Deus, porque já vieram e já se posicionaram. Esse posicionamento é muito interessante. Precisamos começar a batalha por aqui, definindo que grupo você está, para onde você vai, quais são as suas características e como ser transformados. Amém, queridos? Deus tem me mostrado muito isso aqui, ó. Amém? Nós sermos transformados em diamantes. É um dos símbolos do nosso ministério. Amém? Ser transformado. Não permanecer da mesma maneira. Hora nenhuma, sempre. Antes da última batida do teu coração, você estar aprendendo. O sábio, ele sempre ouve, né? Ele dá valor em ter duas orelhas, né, e uma boca. Ele sempre ouve, sempre está absorvendo. Fala menos que ouve, sempre vai saber mais, sempre vai estar, né? Hoje em dia as coisas mais preciosas que nós podemos ter é o conhecimento. Intimidade com Deus e conhecimento. Amém? Então tem grupos que não querem saber de demônios. Como se Satanás fosse apenas um mito inventado pelas pessoas e como se a batalha espiritual fosse apenas um conto. Amém? Mas há também um outro grupo que faz o contrário. Esse grupo supervaloriza a ideia da batalha espiritual e acaba criando um conceito, né, de atuação maligna que não está na Bíblia. Né, que coloca Satanás assim num grau de importância muito grande. Amém? Coloca Satanás assim num grau de poder que ele não tem. Tá? Então nós vamos falar muito sobre isso. Para essas pessoas, tudo que acontece consiste em batalha espiritual. E toda e qualquer adversidade é culpa do diabo. Né? Ele aumenta ali, né, o poder do inimigo. E tem gente que até enxerga Satanás como um tipo de Deus do mal, que possui autonomia em suas ações, e esse também não é o conceito bíblico, tá, queridos, da batalha espiritual. Então nós vamos estar aqui nivelando algumas coisas, tá, e matando algumas vacas sagradas, alguns conceitos e tradições que não deveriam existir. Né? Eu já tive tão entusiasmado, tão profundo na batalha espiritual e na libertação, né, no começo do meu ministério, que eu li, acho que foi 36 livros de batalha espiritual, só queria saber disso, só queria ver isso, que o próprio Espírito Santo me alertou para que eu viesse a trabalhar com ele, e para ele, não como um cego, né,
na batalha espiritual, querendo ver demônio em tudo, eu cheguei a sentir vergonha, tá? Então me abrindo aqui com vocês, vergonha, porque o Espírito Santo falou, você não vai querer trabalhar comigo, só tem interesse nas coisas do maligno, quer saber tudo quanto é nome de demônio, né? E o Espírito Santo falou assim para mim, você vai poder saber sim, mas eu posso te revelar toda a atuação do inimigo, sem que ele fale nada, e ele é o pai da mentira, pode estar mentindo, né? Então eu comecei a trabalhar com o Espírito Santo, isso melhorou muito. Então a batalha espiritual não é aquela onde manifestam muitos demônios, é a qual você fica sabendo das coisas ocultas, amém? A qual você tem informação privilegiada, e você vai entender como não adianta você querer ir muito afoito também na batalha espiritual avançada, porque tem muitas vezes que Deus só quer te mostrar alguma coisa, não é para você fazer nada de maneira imediata, amém? É só para você ficar sabendo. Vamos lá? Já você vai concordar comigo, espera um pouquinho aí. Eu estava trabalhando como cego, né? Eu acreditava que eu tinha que caçar demônios em todos os lugares, tá? Eu escrevi aqui um esboço para me lembrar de tudo, né? Eu me senti muito envergonhado, né? Mas eu estava fascinado, né? Com o entendimento da atuação dos demônios, o que eles fazem, quais são as falanges, as classes, os tipos, amém, queridos? Mas eu estava exagerando, amém? Queria saber suas características, né? E fui sem querer, a maioria a maioria não iria confessar isso, mas quando você se entusiasma demais com o inimigo, você acaba se distanciando do Senhor. Não adianta você dizer que não, né? Muitas pessoas não são arrogantes, elas falam, não aconteceu isso. Aconteceu sim, se você ficar vendo demônio em tudo, você não vai conseguir ver Deus em tudo, amém? Você vai ofuscar o brilho do Senhor para procurar o brilho em Satanás. Satanás é fosco, amém, queridos? Nós precisamos ser ponderados, nivelados e muito íntimos do Senhor Deus e Espírito Santo para poder discernirmos como combater de maneira correta, como libertar de maneira correta, né? E eu quero mostrar para vocês aqui, dentro da guerra, tá? Com a parábola, tá? Que eu mesmo inventei, como diferenciar dois tipos de crentes. Um que opera a batalha espiritual de uma maneira avançada e o outro que opera de uma maneira muito rasa. Tá, queridos? São dois tipos de soldado. Um é igual ao Rambo e o outro é igual a um sniper. Vocês conhecem o Rambo, tem muitos músculos, muita força, amém? Né? Atua de maneira destruidora, chega, mata tudo, mata todos, acontece, né? Às vezes ele não trabalha com exército, ele chega sozinho e quer fazer, quer acontecer. E o sniper, queridos, é um soldado que trabalha à distância, com aquelas armas grandes, aqueles rifles, né? Com uma mira, né? de alto desempenho, né? Que vai poder enxergar os inimigos a uma distância muito grande, vai andar camuflado. Você deve ter visto um sniper, sabe do que eu estou falando, né? O Rambo, ele vai de peito aberto, peitando tudo, peitando todos na guerra, dando tiro para todo lado. Quem lembra daquela imagem do filme do Rambo, acho que um dos primeiros, que ele está com duas metralhadoras enormes nos braços, né? Uma em cada braço, chama M16, as metralhadoras enormes, atirando nos computadores, tá? Então fico com essa imagem na minha mente, né? O cristão que não tem muito discernimento, ele chega, ele vai no hospital, ele vai no presídio, ele quer operar a cura, ele quer operar batismo, ele quer operar tudo, amém? Às vezes ele vai peitando tudo e todos, e Deus está falando para ele, calma, eu já vou te mostrar como Deus às vezes está dizendo para você, calma, eu quero te usar, mas eu estou te formando e vou te enviar numa obra certa, amém? Vocês podem ver que às vezes Deus, ele primeiro gasta muito tempo formando o vaso para depois encher de unção, né? Ele não sai, já te pega com o vaso quebrado tudo e vai colocando unção, que a unção é muito preciosa. Queridos, Deus não vai dando unção para todos e não vai revelando seus mistérios a todos. O próprio Jesus olhou para o céu, eu cito muito isso, e disse, Pai, eu te louvo e te agradeço, que não revelaste os teus mistérios aos doutores e sábios, mas revelaste aos pequeninos. Amém? Então, quer ser dependente, quer ser pequenino,
Deus vai te mostrar coisas tremendas, amém? Mas calma, calma, amém? Se prepara primeiro, para você não ser igual o Rambo e ser atingido, tá bem, queridos? Esse negócio do Rambo só funciona em filme, tá, queridos? Ao primeiro contra-ataque do inimigo, tá? Pessoas que se comportam assim como o Rambo, elas já são atingidas, já dão baixa, e muitos desses crentes são pentecostais, tá? Eu sou pentecostal, eu defendo Pentecoste dentro da igreja, dou liberdade para Deus mesmo, mas às vezes a pessoa vai com muita sede ao pote e cai muito fácil também. Nós temos que ser ponderados, equilibrados, ó. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Jesus crescia na graça e no conhecimento. Se for só para conhecimento, você vai morrer, porque a letra mata. Se só for na graça também, você também vai morrer, porque daí você não vai ter profundidade, vai vir chuvas, vai vir tempestades e vai levar você. Então você tem que firmar a casa na rocha. Por isso está fazendo também esse curso, para a gente se aprofundar. Amém? Às vezes, batalha espiritual, você vai ter que estar muito íntimo para poder sentir um feeling bem aguçado para poder entender a batalha espiritual. Porque também, eu já estou avançando um pouco sem querer, mas por causa do Espírito Santo, a maioria dos demônios de alta patente, amém? Demônios do alto satanismo, eles não são tão grosseiros que nem demônios de baixa patente, amém? Demônios de baixa patente manifestam muito fácil, tá? E são descobertos muito fácil. Demônios de alta patente parece que eles se comportam de maneira diferente. Depois nós vamos entrar nisso. Tá bem, queridos? Então você não pode ser baixado, tá? De qualquer maneira. Melhor você crescer igual o coqueiro, né? O coqueiro cresce devagar, mas ele cria uma raiz tremenda, profunda. Pode vir uma tempestade, você pode olhar para o coqueiro e falar, tá todo arrebentado, tá todo descabelado, né? A sua copa tá toda quebrada da tempestade, dos ventos, mas ele tá vivão ali. E as suas raízes foram firmadas, tá, na rocha de maneira profunda. Amém, queridos? Não igual o pé de coqueiro, o pé de coqueiro não, o pé de chuchu. O pé de chuchu ele cresce correndo, né, e ele morre rápido também. Amém? Então você não vai ser desses. Você vai ser desses que perduram para sempre. Vai fazer igual Paulo. Vai acabar a sua jornada, vai guardar, amém, ali a sua armadura, as suas armas. Falou, acabei, guardei a fé. Amém? Vamos lá. Queridos, nós não podemos ser inconstantes, explosivos, né? E só vencer batalhas, nós precisamos vencer a guerra. Amém? Nosso inimigo é paciente, tá? Astuto, e nós temos que vencer ele com estratégias vindo do general. O cabeça é Cristo, não sou eu e você. A gente pode ter uma noção do certo e do errado, mas quem traz o plano exato é o Senhor. Amém? E, queridos, o Espírito Santo vai trazer para nós a vontade de Cristo de uma maneira muito clara. Amém? Ele vai trazer muito reto para nós a vontade de Cristo. Então, fica ligado no Espírito Santo. Desenvolva intimidade com ele. Chama ele para tomar um café, para sentar do seu lado. Muitos vão dizer que isso é menino, e Deus ama o crente menino. Muito mais do que o crente incrédulo. E muito mais do que o crente soberbo. Amém? O humilde, o menino, Deus, ó, vinde a mim as criancinhas, elas é o reino dos céus. Então, se comporte como um dependente, que você vai crescer sempre. Amém? Olha a chave aí, tá? Tem cristãos que eles querem expulsar demônios de todas as pessoas aos gritos. Ele acha que a autoridade é berro. Amém? E eu vou contar já para vocês um testemunho aqui já para esquentar aí, ó. Tá bem a sua cadeira. Crentes assim não tem discernimento, não tem autoridade, não tem conhecimento, não tem profundidade. Eles podem ser abatidos facilmente. Crente Rambo, amém? Vai correndo de peito aberto e pum, leva no peito, cai logo e amém? Tá dado baixa no exército, tá? Só tem lá
né, e um barbantinho pendurado no dedo, dizendo, não, era fulano de tal, já morreu. Deus não quer pessoas assim. Deus chegou a dizer ali, né, para os seus... Jesus chegou a dizer ali para os seus discípulos, esperai em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Aí sim serão minhas testemunhas. Tá? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, por todo lugar. Amém? Deus vai... Eu vou falar sobre níveis espirituais aqui também mais para frente. Deus vai mostrar como o alcance do teu ministério vai aumentar, vai prosperar. Vão vir convites de lugares distantes para você testemunhar, para você ministrar, para você ensinar. Amém, queridos? Já agora eu quero falar um pouquinho do cristão sniper. Oh, glória. Deixa eu beber aqui. Esse é o tipo de discípulo que Jesus quer que seja levantado. Amém? Uma pessoa que trabalha, tá, queridos? Com inteligência, com estratégia, tá bem? Com obediência. Diz na palavra de Deus que a obediência ela é preferível do que sacrifício. Amém? Às vezes a pessoa jejua muito, ora muito, mas na hora de obedecer ela não funciona. Deus vai poder te usar? Ser fiel aos pequenos comandos do Espírito Santo. E aos grandes ele vai te pôr. Amém? Aos grandes comandos. Então, para você chegar a receber, tá, uma patente maior, uma autoridade maior, um nível espiritual maior, você vai ter que passar pelas provas do Senhor que vão provar se você é obediente nas coisas pequenas. Às vezes Deus vai te dar uma ordem específica, faça isso, isso e aquilo. E se você não fizer, infelizmente, você está reprovado para ir para coisas grandes. Amém? Deus não vai colocar você como soldado de elite, colocar um monte de patente, amém? Aí em você, se você recebe pequenos comandos e acha que é coisa da sua cabeça, né? Outro dia o Senhor, eu estava andando numa loja de departamento, do nada o Espírito Santo falou assim, tua sogra está orando para mim, pedindo dinheiro agora, manda dinheiro para ela. Eu falei, quanto, Senhor? R$300 agora. Ela estava precisando naquele momento. E agora, pai. Catei o celular e falei, preciso mandar um dinheiro para sua mãe agora, arruma a conta aí e tal. Mandei para ela e liguei para ela, a senhora estava pedindo, começou a chorar do outro lado. Amém? Fiação. Deus às vezes pode te dar muito mais do que aquele pouco de dinheiro, mas... Sabe? Ele deu ordem para você e você atendeu, queridos. Você não está dando dinheiro para uma pessoa, você está obedecendo o Rei da Glória. Ele que tem, ele pode tocar no coração de quem ele quiser, a hora que ele quiser, para te abençoar. Eu te exalto, Senhor, tu és lindo e eu sinto a tua gloriosa presença aqui. Já sentiu a presença dele? É assim, tá? Você vai ter que suportar aí esses momentos. Não é perda de tempo, não. Queridos, esse cristão sniper, ele trabalha inteligentemente com uma arma de longo alcance, alto poder de destruição, com uma mira de longo alcance, que lhe dá uma visão privilegiada. Essa é a revelação do Espírito Santo. Se você está íntimo, recebeu. Esse é o crente sniper. Ele vai ficar dando tiro para todo lado, não, fazendo obras mortas. Já leu na Bíblia sobre obras mortas? É bíblico. Obras que são como trapos de imundícia. Já viu essa palavra? Imundícia como mods usado. Me perdoem, a tradução exata é essa. Mods usado. São obras mortas. Deus não mandou fazer. Está tirando para todo lado. Deus falou, não falei para fazer isso. Existe na palavra de Deus entregar pérolas aos porcos. E nós não podemos entregar pérolas aos porcos. Amém? Que isso aqui é precioso demais. Quem achou, né, o reino de Deus, aquela joia, guardou, né? Vendeu tudo que tinha, ficou com aquele tesouro. Sabe que vale mais do que tudo. Amém, queridos? Então,
esse crente sniper tem visão privilegiada, visão de águia. Ele trabalha camuflado. Amém? O inimigo não vê ele facilmente. Amém? Está escondido debaixo das asas do Altíssimo. Tá? É diferente do crente Rambo que está lá com o peito aberto de qualquer jeito, levando tiro de todo lado, nada. O crente sniper está lá com a arma na mão, ó, e de longe, camuflado, difícil de ser encontrado. Talvez no meio até de trincheiras, esconderijos, se protegendo e não abrindo o peito para levar tiro de todo lado. Amém? O sniper está preocupado também com a retaguarda, com o ataque do inimigo. Ele é um soldado de elite. Amém, queridos? E seu ataque é certeiro. Ele não desperdiça tempo, energia, munição. E sempre está esperando a ordem de ataque do seu superior. Ele está aqui, ó, ele tem um pontozinho no ouvido. Sabe o que é um ponto? Um ponto é um fonezinho ligado no rádio. Está conectado com o superior direto. Eu estou aprendendo muito sobre, querido, obediência aos nossos superiores. Amém? Obediência ao prefeito, governador, presidente. E acima do presidente ao Senhor. Amém? Quem for obediente vai se prevalecer. Os que são desobedientes encontram condenação. Amém? É o que a Bíblia diz. E a palavra do Senhor, ela se cumpre todos os dias. Amém? Não interessa onde você esteja, a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida dia após dia. Ele trabalha sobre estratégias da profunda inteligência do seu superior. Amém? Se você estiver debaixo da ordem do Espírito Santo, você vai prosperar. Quando a gente sai por aí, queridos, querendo operar a libertação, querendo ser os bambambãs em batalha espiritual, né? A gente acaba sendo como o crente Rambo, né? E o estado das pessoas a qual você ministra, opera, podem ficar muito pior. Quer ver como é que eu tenho razão nesse versículo? Lucas 11, 24 a 26. Se quiser marcar na sua Bíblia. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando diz, voltarei para a casa de onde eu saí. E quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o do primeiro. Tá? Olha só como o libertador Rambo está atrapalhando o reino e as pessoas, ao invés de estar auxiliando. Se você for lá pela libertação de uma pessoa que não quer nada com Jesus, você está ajudando Satanás. Como? Estou tirando um espírito. A Bíblia diz que esse espírito vai andar por lugares áridos, amém? E não encontrando descanso, ele vai dizer, voltarei para a casa de onde saí. Quem que é essa casa? Aquela pessoa. Ela não foi cheia do Espírito Santo, amém? Ela não quis nada com Deus, não aceitou Jesus, não era o momento, cheio de brecha aberta. O que aconteceu? Você trabalhou como um cego, você foi igual o Rambo, que deu tiro para todo lado, mas não foi certeiro, não foi eficaz. Gastou munição, gastou tempo, achou que abafou, mas não fez nada direito. Então o que acontece? Aquela pessoa ficou pior, pode chegar a vir morrer. Se aquela pessoa já estava mal e você foi operar a libertação nela, e não era a hora, não era o tempo, não tinha o comando de Deus, você deixou o estado daquela pessoa 7 vezes pior. Aí que aqui entra, amém, essa parábola nossa do crente sniper e do crente Rambo. Amém? O crente sniper ele vai agir, amém, com inteligência, com estratégia, com destreza, com cuidado, tá? Com revelação do alto, e ele vai ter sucesso. Ele vai atingir o alvo. Ele mira muito antes de atirar. Ele não sai para todo lado. Quando acaba a munição é problema também, né? Quando acaba a munição do crente Rambo é que ele se cansa, e ele é atingido, e ele é dado baixo. Amém, queridos?
Aleluias. Sim, Espírito Santo. Nós temos que trabalhar sob ordem do general, queridos. Também, Deus não chamou você para ser o capitão, Deus chamou você para ser um soldado. O capitão é ele é o cabeça. Então, não adianta você querer ser, porque você não vai ser. Ele é. Amém? Ele é o general, ele é o maioral, ele é o cabeça. Então, nós temos que receber ordens. Entenda. Numa empresa você pode ser o cabeça. Na sua casa você pode ser o cabeça. No reino você nunca vai ser o cabeça. Sempre Cristo vai ser o cabeça. Amém? Mas diz na Bíblia que você é posto por cabeça e não por cauda. Sim, Deus diz que você é mais do que vencedor, mas Ele está acima de nós. E Ele está a falar, Jeremias 33:3. Então, clama, porque Ele vai te responder, Ele vai te colocar a direção certa. Onde é que está isso aí na Bíblia, apóstolo? Vamos lá. Amém? Nós vamos ter a aprovação de Deus, queridos. Às vezes a gente tem boa intenção, mas a gente traça um plano ali, mas a última palavra vem dos céus. Amém? Às vezes o Espírito Santo, queridos, ele está impedindo nossos passos. Amém? Por quê? Porque tem algo mais excelente para nós. Tá? Ele tem uma estratégia muito maior. Deus está vivendo num outro nível que o teu. Ele está enxergando de muito mais longe. Ele está enxergando através dos séculos, ele está enxergando depois da curva. Ele sabe as palavras antes de chegar nos teus lábios. Então, olha a mente de Deus. Olha Deus viajando nos séculos, vendo todas as coisas e falando para você, faz isso que vai ter vitória, faz isso que vai ter vitória. Então, nós temos que estar recebendo essa informação. Eu já repeti isso várias vezes, creio que você gravou. Amém? Vamos meditar um pouquinho aqui em Atos dos Apóstolos 16, onde nós vemos o Espírito Santo impedindo Paulo de fazer a obra. Amém? Impedindo ele de fazer algumas viagens. Atos dos Apóstolos 16, 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, estavam tentando ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Amém? Queridos, eles tentaram ir para diversas direções, a qual eles julgavam. Ei, Cristo lá em Marcos 16, 15 falou para a gente ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eles tinham uma ordem, mas o Espírito Santo falou, sim, meus queridos, mas quem vai direcionar vocês sou eu. O Espírito Santo é chamado de guia. Não é para sair por aí fazendo isso de qualquer maneira. Você vai para o lugar certo. Tanto que, vamos continuar aqui. Né? Aqui a gente viu Paulo já fazendo a obra como Rambo, sem estratégia, pela força, tentando fazer com que o físico aconteça antes do espiritual. Tá? Ele estava indo por ele mesmo, sem a ordem do Espírito Santo. Ele estava como cego, querendo ganhar o mundo no peito, sem estratégia e planejamento das suas ações, sem direção nenhuma. Amém? E no versículo que nós vamos ler agora, nós vemos Paulo sendo transformado. Amém? Não é porque você recebeu o Espírito Santo, você está pronto. Não, Deus vai te passando pelas escolas dele, pelos cursos dele. Por isso é tão bom a gente adquirir conhecimento. Tá? De noite, Paulo, querido, foi transformado de Rambo em sniper. Tá? Quando de noite ele teve uma visão. Ele esperou, em vez de ele sair louco e fazer as viagens, ele esperou, tá bem? E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Tá vendo? Paulo foi direcionado. Paulo perguntou para Deus e recebeu a direção. Falei, você estava querendo tirar para 10 lados, agora você vai tirar para um sniper, não Rambo. Ei, para! Seu superior falando. Troca essas M16. Para de gastar bala, para de jogar dinheiro fora, para de jogar tempo, gastar energia. Amém? Pega a sniper, espera, mira. Veja a posição do vento. Espere aí, ó, com a conexão para a hora que eu mandar atirar.
Amém? Muda muito, muda tudo. Crente maduro e eficaz. Crente maduro, tá bem, querido? E crente que produz o que é para ser produzido, que faz o que é para ser feito, que opera na onde Deus quer que opera. Dobrego fantoneia, darabacacharabalabassorias. Oh, querido Deus, Paulo entendeu a visão. Ele entendeu a direção exata que Deus deu para ele através de sonho. Não tem sonhos proféticos? Não tem visões? Peça a Deus, Ele vai te dar. Lembram quando Jesus nasceu? O que Pedro fez com José? Desde o começo, Deus já visitou José com um anjo e falou: ei, não vai bagunçar com a vida de Maria não. Quem colocou aquele filho lá foi meu Espírito, viu? Foi o Espírito Santo. Amém? Depois, nasceu o menino, José vai para o Egito, porque Herodes vai matar todo mundo. Tem crente que está agindo como Rambo, não está conectado com Deus e cai em cilada, não recebe livramento em meio às batalhas espirituais avançadas. Batalha espiritual avançada não é você agir como Rambo, é você agir como sniper. Então já começa por aí. Às vezes muitas coisas que você vai ouvir aqui não é o que você está ouvindo por aí, achando que é, amém? Um grande mover de batalha espiritual ou de libertação. Não tem como eu desgrudar a libertação de batalha espiritual, porque envolve muita coisa. Amém? Então, nós vamos formar libertadores. E você tem que estar conectado. Igual José estava. José falou: puxa, eu tive orientação, vamos para o Egito. Se não tivesse ido para o Egito, Jesus tinha morrido. Jesus tinha muitas vezes que, em vez de ele partir no meio da multidão, ele partiu para outros lugares. Teve muitas vezes que Jesus, em vez de dar uma resposta, ele fez uma pergunta no lugar da resposta. Amém? Porque estava conectado com os céus. Amém, queridos? Então nós vamos fazer esse treinamento junto com o Espírito Santo. Amém? E logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém, queridos? Então, nessa primeira aula, nós estamos concluindo que é melhor você não agir por força nem por violência, mas agir pelo Espírito Santo. Amém? Nós já vamos começar esse treinamento, amém? Entendendo que não é o número de demônios que manifesta na tua frente que vai te trazer sucesso em batalha espiritual avançada, amém? Mas de agir na hora certa, do jeito que Deus quer, na pessoa certa, amém? E aqui eu vou passar para vocês um breve testemunho. Eu estava em Ibiá, Minas Gerais, fazendo ali um congresso para líderes, para principalmente pastores que estavam ali, profetas, apóstolos, e nós estávamos na sede de uma fazenda, tá? Onde está todo mundo lá, 2 dias inteiros, dormindo lá, tomando banho lá. E no meio desse rebuliço todo, um grupo de pastores foi na casa do caseiro dessa fazenda, e lá tinha 2 filhas do caseiro, 2 moças altas e bem obesas, e manifestou demônio nessas 2 moças. E eles vieram me chamar, porque os demônios não paravam de bater nos pastores que estavam lá, assim, bater, socar, com violência, né? E me chamaram, eu falei: não é possível, já algum pastor vai ter êxito, né, nessa libertação aí. E queridos, eu não fui, não desci lá. Aí a pouco me chamaram de novo, falaram: os demônios não saem, por favor, auxilia a gente. E eu cheguei lá para ver o que eles estavam fazendo. E eu cheguei, eu vi uma gritaria muito grande, os pastores gritando com os demônios. E eu falei: não, gente, Satanás está se aproveitando da conduta de vocês. O posicionamento de vocês não é de quem tem autoridade. Amém? É de quem está no raso. É de ramos. Amém? E aí eu cheguei lá, aquela gritaria toda, eu não disse para os demônios se calarem. Eu disse para os pastores: pastores, se acalmem. Se acalmem, parem de gritar. Eu tive que falar umas 6 vezes. Parem de gritar, soltem os endemoniados.
soltem elas. Eu falei, não, mas ele vai bater em tudo, em todos. Eu falei, não vai, soltem. No vocês soltarem eles, eles vão ver que vocês têm autoridade. Não vocês estão indo no físico, no carnal, tentar vencer aquilo que está no espírito, um dizendo queima, o outro dizendo está amarrado, o outro está dizendo eu expulso, o outro está dizendo outra coisa. Eles falam, bom, já que está todo mundo bagunçando, vamos bagunçar também. E os demônios não estavam obedecendo ninguém. Então eu cheguei na porta, eles estavam numa sala pequena, aquele vulco-vulco ali dentro, com um sofá. Falei, soltem dos endemoniados, soltem, soltem. Quando obedeceram, me ouviram. Eu falei, Satanás, você sabe que eu sirvo ao Rei da Glória. Então, nesse momento agora, eu quero que os demônios que estão atuando aí coloquem as mãos para trás. Sem grito, queridos. Eles viram que eu não estava com medo, viram que eu estava falando com autoridade, viram que eu tinha conhecimento do que eu estava fazendo. Eu não cheguei falando o meu nome, eu não cheguei dizendo eu sou alguma coisa. Eu disse, eu sirvo ao Rei da Glória, a Jesus Cristo. Vocês conhecem Jesus Cristo. E eles ficaram falando com as mãos para trás, as duas mãos para trás, e falando e xingando. Eu falei, agora os dois calados, na hora. Falei, tem anjos aqui comigo, vocês vão ter que me obedecer. Falei, agora, demônios, vocês vão ter que sair dessas moças, porque elas vão aceitar Jesus. Nós não vamos sair daqui enquanto elas não aceitarem Jesus. Então vocês podem ir embora. E queridos, eles retrucaram um pouco e foram embora. E as moças foram libertas, elas já estavam ali no sofá. Eu pedi que elas ajoelhassem, elas aceitaram Jesus, todas suadas, com as roupas todas meio esgarçadas, mas elas entenderam. Amém? Então, chegar num ambiente de alvoroço, chama o Espírito Santo. Como é que eu faço, Espírito Santo? Numa outra vez, eu cheguei no Pará, uma mulher tinha 33 caroços pelo corpo, e eu mandei os caroços irem embora junto com os demônios, né, que foram os demônios que tinham colocado ali. Eu tenho isso filmado. E os caroços sumiram, o demônio foi embora, mas ele não queria ir. Eu falei, Espírito Santo, essa alma com certeza quer aceitar o Senhor. E o demônio está aí, ó, fazendo a gente perder tempo. Entra nessa pessoa, por favor. O Espírito Santo entrou, ele que expulsou os demônios. Então, queridos, vamos trabalhar com ele. Amém? Que nós vamos partir para um nível avançado de batalha espiritual. Nós vamos falar sobre derrotar principados, satanistas, sabe? Pessoas se passando de crente dentro da igreja, muitas coisas, tá bem? Como você vencer batalhas espirituais de espíritos humanos, que é mais complicado um pouco, mas nós vamos muito além, amém? E nós vamos descobrindo de oração enquanto você estiver fazendo esse curso, porque vai ser um divisor de águas, me disse o Espírito Santo. Tá bem? Eu vou encerrar essa aula por aqui. Que Deus te abençoe muito. Se você que está assistindo essa aula, né, e você está com vontade de fazer, entre em contato comigo. Eu vou deixar o telefone no final do vídeo, tá bem? E que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Tchau, tchau. And all the waves, the sea, and on the road